Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta toda a verdade sobre o escândalo do sumiço de milhares de peças do Corinthians. Preciso tratar também sobre Flamengo e PSG, a provável final do Intercontinental de Clubes. O meio-campista Vitinha, português do PSG, falou sobre a intenção do time francês em relação a esse jogo. Bora te atualizar também sobre Caio Jorge, que recusou proposta estratosférica da Europa. Já o São Paulo venceu a ação milionária na justiça. Para completar, Palmeiras com um time bem alternativo diante do Ceará na rodada final do Brasileiro. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças, o Galo virando alvo de uma ação na FIFA e Pedro Rocha com 3 propostas na mão. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, tudo bem por aí? Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria contar que quem faz parte do meu grupo do Telegram está se dando super bem. Praticamente todas as nossas sugestões têm batido para você não perder a oportunidade de ter uma assessoria gratuita. Na hora de fazer sua fezinha, é só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o Telegram. A partir daí basta me seguir, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com uma informação sobre o Vasco. O Cruz Maltino terá apenas 5 titulares entre os relacionados para a partida contra o Atlético Mineiro neste domingo na Arena MRV. Vasco, concentrando esforços para o jogo contra o Fluminense na próxima quarta-feira na Copa do Brasil, mandará para Belo Horizonte apenas Andrés Gomes, Cauã Barros, Puma Rodrigues, Robert René e Thiago Mendes. Não há garantia de que esses caras vão jogar. Eles estão entre os relacionados. Preciso te atualizar também sobre as datas, horários e locais dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tudo isso foi definido nas últimas horas. O Brasil estreia na Copa contra Marrocos no dia 13 de junho, às 19 horas em New Jersey. Segunda partida, Brasil e Haiti, 19 de junho, às 22 horas, na Filadélfia. Terceira partida contra a Escócia acontece em 24 de junho, às 19 horas, na cidade de Miami. Importante contar que a CBF sonhava em ter 2 partidas na cidade de Boston e uma terceira em Atlanta. Os planos não deram certo. A tendência é que a preparação da seleção seja feita em New Jersey, provavelmente na sede do Red Bull, no New York Red Bull. É uma das possibilidades que estavam sendo estudadas já há bastante tempo pela equipe de Carlo Ancelotti. Bora falar agora sobre Pedro Rocha. Quero contar com exclusividade que o artilheiro da Série B tem em mãos 3 propostas de times da primeira divisão. O Grêmio, o Atlético Paranaense e o Curitiba são os principais interessados no jogador Pedro Rocha, que tem 31 anos de idade e com a camisa do Remo marcou 15 gols e deu 8 assistências. Não há nada fechado, mas nesse momento o Curitiba parece o seu favorito. Coxa foi aquele que ofereceu a melhor condição financeira no contrato. Pedro Rocha e seu staff agora estão tentando entender as condições e o projeto do Curitiba antes de fechar o acordo à pressa do Pedro Rocha. Ele quer partir para o período de férias já sabendo onde vai jogar. Em 2026 o Pedro Rocha caberia no seu time do coração. Vale a lembrança de que ele foi o grande cara da segunda divisão e o principal responsável por colocar o Remo de volta à Série A do Brasileiro. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo é alvo de uma ação na FIFA. O presidente do Palestino, time chileno, afirma que não recebeu 500 mil dólares ou 2 milhões e 700 mil reais da primeira parcela da venda do zagueiro Ivan Roman. Até agora, o Palestino não recebeu qualquer centavo pela transferência do atleta. Dá uma olhada no que disse Jorge Uai. Abre aspas, o Atlético deveria ter pago uma parcela de 500 mil dólares em outubro e tem que pagar outra em janeiro. Ainda não pagaram nem a de outubro, afirmou o dirigente. Quero registrar que o Ivan Roman foi negociado do Palestino para o Atlético por 1,5 milhão de dólares em 3 parcelas de 500 mil dólares. A primeira já venceu em outubro, para ser mais preciso, em 30 de setembro. A segunda vence em 30 de janeiro e a terceira em 30 de abril. Galo passa por enormes dificuldades financeiras, como todos vocês sabem. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que vai com um time bastante diferente para a rodada final do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 3-0 contra o Galo, o Palmeiras confirmou o vice-campeonato. Ele não pode mais ser ultrapassado pelo Cruzeiro. Até por isso, essa última rodada do Brasileirão é para cumprir tabela. Para o Palmeiras, embora para o Ceará exista muita coisa em jogo, vovô precisa da vitória para evitar qualquer risco de rebaixamento. Pois bem,
4 titulares nem viajaram para Fortaleza. São eles o zagueiro Gustavo Gomes, também zagueiro Murilo, o meio-campista Andréas Pereira e o atacante Vitor Roque. Eles foram poupados por opção do Abel Ferreira. Piquerez e Veiga estão suspensos e também não viajaram. A gente precisa lembrar que o Everton, o Evangelista, o Emi Martinez, o Felipe Anderson e o Paulinho estão no departamento médico. No total, 11 atletas ou um time inteiro de desfalques. A tendência é de o Palmeiras bem mesclado, para enfrentar um Ceará que vem caindo pela tabela. O Vovô chegou a ter 10 pontos de vantagem em relação ao seu rival Fortaleza. Eles vão para a última rodada com os mesmos 43 pontos, ambos ameaçados pela degola. Se o campeonato terminasse hoje, nenhum deles cairia. Eles estão à frente do Vitória com 42 pontos e do Internacional com 41. Hora de te atualizar sobre o São Paulo com boa notícia. O tricolor venceu na justiça uma ação milionária movida por um ex-olheiro do clube. O Orlando Gonçalves cobrava 5 milhões e 600 mil reais do São Paulo pela transferência de Gabriel Sara do Norwich para o Galatasaray. Eu vou te explicar essa história. O Orlando Gonçalves foi o responsável por descobrir o Gabriel Sara. E quando ele leva o Sara para o São Paulo, ficou colocado no contrato, constou no contrato, que ele teria direito a 5% da próxima venda. E isso aconteceu. São Paulo gastou cerca de 4 milhões e 600 mil reais quando o Sara foi vendido pelo tricolor para o Norwich da Inglaterra. Pois bem, o Orlando Gonçalves foi à justiça requerendo que o São Paulo pagasse mais 5% da transferência do Sara do Norwich para o Galatasaray, onde ele joga atualmente. O negócio foi fechado em 113 milhões de reais, ou seja, a pedida era de 5 milhões e 600 mil reais. Mas a juíza que cuidou do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido e entendeu que a ação beira a má-fé, até porque o acordo entre o São Paulo e o Orlando Gonçalves valia apenas para a primeira negociação, quando o São Paulo ainda era dono dos direitos econômicos do atleta. Quando o São Paulo vende o jogador por Norwich, São Paulo deixa de ter os direitos econômicos do jogador. Qualquer cobrança a partir dali para a juíza que cuidou do caso era um enorme absurdo. Preciso falar agora sobre Caio Jorge, que foi alvo nas últimas horas de uma proposta do Zenit. Oferta que poderia chegar a 30 milhões de euros ou 186 milhões de reais. Informação do GE dá conta de que o staff do Caio Jorge recusou qualquer possibilidade de transferência para a Rússia, antes mesmo que o Zenit procurasse o Cruzeiro. Essa negociação teve início com o atleta. Caio Jorge disse que só pretende deixar o Cruzeiro para jogar em uma liga importante, de preferência num clube gigante do futebol europeu. Ele teme que a ida para a Rússia o impeça de estar nas convocações da seleção brasileira. Caio Jorge chegou a figurar na seleção de Carlo Ancelotti em 2025. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, temporada perfeita de 44 jogos, 26 gols e 8 assistências. Ele havia sido comprado pelo Cruzeiro por 7 milhões de euros junto à Juventus da Itália. Para completar o noticiário cruzeirense, registrar que Cauã Batistella e Juan Gabriel, duas das joias da base do Cruzeiro, foram relacionados pela primeira vez para o time principal e ficam à disposição do técnico Leonardo Jardim para a partida contra o Santos nesse domingo na Vila Belmiro. Hora de falar sobre um provável confronto entre Flamengo e PSG na final do Intercontinental de Clubes. Você sabe, o PSG já está garantido na decisão, marcada para 17 de dezembro no Catar. Para ser finalista, o Flamengo vai precisar passar por duas fases. No dia 10, na próxima quarta-feira, confronto contra o Cruz Azul do México. Se o Flamengo vencer, enfrenta o Pirâmides do Egito no dia 13, valendo a vaga na grande decisão. Vitinha, meio atacante português do PSG, nem sei se dá para chamar de meio atacante, mas meio campista do PSG, foi perguntado sobre a importância do Intercontinental pro PSG. E ele afirmou, abre aspas, nós sabemos que fizemos em 2025 magnífico. Ganhar a Copa Intercontinental será a melhor forma de terminar esse ano. Ganhamos quase tudo, então se vencermos a Copa Intercontinental será ainda mais perfeito. Queremos terminar o ano da melhor maneira. E o português da seleção completou da seguinte forma: muitas vezes você só chega a esse torneio uma vez na carreira. Temos que aproveitar e faremos de tudo para trazer esse título para casa. É o Vitinha assegurando que o PSG vai encarar a Vera esse torneio de fim de ano
organizado pelos clubes. É uma dos torneios mais tradicionais, né? Em outros tempos a gente tinha o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League. Aos pouquinhos esse formato foi mudando, com a inclusão de outros campeões continentais. Agora um formato completamente diferente, em que o time campeão na Europa entra apenas para a final. Só para completar sobre o Flamengo, registrar que Matias Vinha de fato não foi relacionado para o Interclubes. Ele não viajou com o restante da delegação para o Catar. Ficou de fora da lista de 26 atletas por opção do técnico Felipe Luiz, o que mostra como Matias Vinha está sem moral. Já Diogo Alves, goleiro, Everton Araújo, volante, Michael e o Alacian, atacantes, viajam para Doha nesse domingo. Eles fizeram parte do time que enfrenta, nesse momento em que eu gravo, o Mirassol no interior paulista. Quero fechar esse vídeo para te contar tudo o que existe de verdade no mais novo escândalo envolvendo o Corinthians. Algumas semanas atrás, uma série de publicações dando conta de um desaparecimento de milhares de peças enviadas pela Nike ao Timão. Houve quem dissesse que sumiram 9 mil peças num prejuízo de 5 milhões de reais ao Corinthians. Primeira informação importante: ninguém consegue precisar quantas peças desapareceram do Corinthians. Até porque durante toda a era Augusto Melo, de janeiro de 2024 a maio de 2025, não existia controle sobre o almoxarifato. Então, se sumiram 5, 10, 15 mil peças, ninguém sabe e nem saberá, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu queria contar para vocês: a partir do momento em que o Osmar Stabile assume o Corinthians, no dia 26 de maio de 2025, logo em junho, o clube passa a criar um sistema de controle dessas peças, que não ficavam mais no Parque São Jorge e sim no centro de treinamento Joaquim Grava. A partir desse momento, qualquer peça retirada do almoxarifado, e havia a necessidade da assinatura dos responsáveis, e somente algumas pessoas poderiam retirar essas peças. Foi nesse contexto mais recente de 6 meses de controle que Marcelo Munhoz, que é diretor de TI do Corinthians, fez um relatório para demonstrar quais eram os responsáveis pelas retiradas de peças, que incluem camisas, calças, calções, tênis, capas, enfim, uma série de produtos. Não são só camisas de futebol, tá? E esse relatório do Marcelo apontava o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, aquele mesmo responsável por toda a investigação do caso Vaidbet, como responsável pela retirada de 131 peças do almoxarifado. Eu tive acesso ao relatório do Marcelo e posso assegurar que dessas 131 peças apontadas por ele, o Armando pegou apenas 47 peças. Dessas 47, 10 foram usadas para a formação de 2 kits, que acabaram entregues para diretores do Corinthians que precisaram dos kits para acompanhar, por exemplo, a delegação. Então sobraram 37 peças retiradas pelo Armando Mendonça num período de 6 meses. Ele foi apontado como um dos grandes responsáveis por retiradas de peças, o que não é verdade. De 131 para 37 é uma enorme diferença. Dessas 37 peças, como é que o Armando explica a retirada de todos esses materiais? 3 calções, por exemplo, do ano passado, foram retirados para utilização própria. Ele acompanha o Corinthians em praticamente todas as viagens. E ele utilizava esses calções para acompanhar o time no dia a dia de treino, na viagem, enfim. O restante foi utilizado para fazer relacionamento institucional. Ele vai visitar, por exemplo, o dirigente de outro clube e leva a camisa. Ele vai visitar uma autoridade de São Paulo ou de outra cidade e leva a camisa como uma espécie de cortesia. Só queria, para completar, relembrar ou revelar que essa retirada de camisas para relações institucionais é algo absolutamente comum. O Memphis Depay, em uma das datas FIFA desse ano, levou 30 camisas do Corinthians para distribuir entre atletas da seleção holandesa. Funcionários do departamento de futebol, integrantes da comissão técnica e outros diretores fizeram retiradas bem superiores a essas 37 camisas do Armando Mendonça durante todo esse período. E você, o que pensa sobre mais um escândalo envolvendo o Timão? Todo aquele material que sumiu na era Augusto Melo certamente não será mais recuperado. Enorme prejuízo para o Corinthians. Abraço para todos, grande domingo, tchau, tchau.